essa derrota, Judá? Oi, Caio, bom dia. Sabe o que eu queria? Que você desse uma explicação agora em tempos de impeachment da Dilma, que você nos falasse a respeito do impeachment, do que você escreveu no passado sobre o impeachment do Collor, do que você poderia nos ensinar agora sobre obediência a todo tipo de autoridade, como é que isso funciona de acordo com a palavra em Romanos e qualquer outra coisa que você acha importante. Eu gostaria muito que você esclarecesse, porque, como eu, há muitas pessoas que têm essas dúvidas. Se é legítimo, se é lícito, coisas assim. Então, eu queria que você nos falasse, como você me falou naquele dia que eu estive em Brasília. Então, se você puder falar, eu vou ficar muito feliz. Saudade de todo mundo. Miriam, de São Paulo. Miriamzinha, minha amiga amada, beijo para você. Olha só, Miriam, o texto que você fez referência foi Romanos 13. Se esteja todo homem sujeito à autoridade, pois a autoridade é ministro de Deus para o bem, e tal, e tal, e tal, como a gente vê lá. Naqueles dias em que Paulo escreveu isso, a autoridade, a exousia, ela tinha uma encarnação, ela tinha deixado de ser uma autoridade coletiva. No passado era o Senado Romano, e tinha passado a ser no Império Romano uma autoridade personalizada no imperador. Não havia um imperador em Roma. Roma era a capital da República e das decisões do Senado. Mas foi Júlio César que tomou para si o papel, o lugar de tirano, de imperador, e daí em diante, durante praticamente cerca de 500 anos, o antigo Império Romano foi tocado à base de figuras ditatoriais e imperiais para as quais o poder foi feito convergir. Essa era a circunstância política do casuísmo romano à época, quando Paulo escreveu. E Paulo pressupunha ainda, naquela fala dele, há uma denúncia. Tem gente que acha que Paulo está abrindo as pernas, ficando de quatro para o Império Romano, sendo solidário com o absolutismo dominador, sendo frouxo diante da necessidade do encaramento daqueles que eram os imperadores brutais sobre os quais Paulo viveu. Ele deve ter vivido no final dos dias, nascido no final dos dias de César Augusto. Ele certamente cresceu nos dias de Tibério e amadureceu e viveu seu ministério nos dias de Calígula e de Nero, sob quem ele veio a morrer aos 64 anos de idade, mais ou menos. Pois bem, algumas pessoas pensam que ele está fazendo uma concessão, quando na realidade ele está fazendo uma denúncia. Ele está dizendo: todo homem seja sujeito à autoridade, e ele descreve a autoridade. Aquela autoridade que, quando você faz o bem, ele te louva. E quando você faz o mal, ele te pune. Agora, uma sociedade onde se faz o mal, e o mal é encoberto, onde se faz o bem, e o bem também é encoberto, porque o bem é uma concorrência política à autoridade que permite o mal e que encobre o mal, aí esse princípio começa a trabalhar contra a autoridade. Porque se chama autoridade aquele que, em o cidadão fazendo bem é louvado, em fazendo mal é punido com justiça e propriedade, num ambiente onde, no Império Romano, o fazer o bem não trazia louvor e o fazer o mal dependia do conchavo e do vínculo político para receber-se ou não o mal,
para se ter ou não a sentença, essa autoridade está destituída da sua autoridade pela sua iniquidade e injustiça. Aí o Novo Testamento pula daí e nos leva para Apocalipse 13 também, onde a autoridade que assim trata o povo é chamada de besta. É a besta que emerge com esse poder de chifres para todos os lados, e aonde a prioridade é ela própria, a ela todo o poder, a ela toda a glória, a ela todo o controle. Essa autoridade não tem compromisso com a justiça nem com a equidade. Ela tem compromisso com o poder pelo poder. E aí a ela se chama de besta. No regime que a gente vive, que supostamente é o regime democrático, a autoridade suprema não é o Senado, não é o Congresso, não é o Executivo, não é o Judiciário. A autoridade suprema, de acordo com a Constituição, é o povo. A democracia, o governo do povo, determina isto, que todo poder emana do povo, será exercido em nome do povo e para o bem do povo. E se assim não for, essa autoridade está negando o princípio democrático. É simples assim. Quem é a autoridade no Brasil? A autoridade é você, Miriam. A autoridade é o eleitor. A autoridade é do cidadão. Se isto aqui é uma democracia, se fosse de verdade, o seria. Especialmente se o povo fosse lúcido e não encabrestado, ideologizado e comprometido a partir da sua própria miséria ideologicamente vendido. Quando o povo é autoridade, a presidente da República ou o presidente da República vira um funcionário público, um funcionário do povo. Dilma é funcionária pública, eleita por nós para esse funcionamento. Se funciona, fica. Se não funciona, deve sair. Só que não pode sair arbitrariamente. O povo também tem que ter uma cota de participação responsável. Não faltaram advertências a este povo de 2010 para cá de que isto não daria certo. Agora, em 2014, o grito quase unânime de milhares de cidadãos era: isto não vai dar certo. Mas assim mesmo houve uma maioria, metade de cuja maioria era aparelhada e encabrestada e endividada, que elegeram-na. Mas o voto espontâneo que a colocou lá foi muito pequeno. Ela já chegou sem amparo do povo, da alma, da maioria, é o governo da maioria, é a democracia. Não de minorias, mas da maioria. Uma maioria que pela Constituição é educada para atender necessidades de minorias. Mas o poder determinante é o poder da maioria. Pois bem, aqui entre nós a autoridade é esta. Todo poder emana dessa autoridade e tem que ser exercido em nome dela e para o bem dela. Ponto final. Não tem por que crente ficar preocupado. Ai, meu Deus, eu votei naquele tempo, quando eu escrevi a Bíblia e o Impeachment, em 1991, 92, né? 91, 92. Escrevi em uma semana o livro. Por que eu escrevi e o publiquei tão rapidamente? Eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira e nós fomos o terceiro grupo a pedirmos o impeachment do presidente Collor de Mello. Fizemos os arrazoados e apresentamos. Eu me lembro que eu entreguei ali no Planalto. O Collor não quis vir receber, porque ele achou que era assintoso demais da nossa parte fazer isso. Eu fui entregar pessoalmente no Planalto. Alguns irmãos estavam comigo, eu não me lembro se... Acho que o Valdir Stoernargel estava junto, que o Keio Assa estava junto. Fomos uns 3 ou 4.
E eu entreguei o reverendo Luiz Wesley, que era nosso secretário executivo na Associação Evangélica Brasileira. Eu entreguei nas mãos do Bonhausen, que, se não me engano, naqueles dias era o ministro-chefe da Casa Civil. Eu estava fazendo um trabalho de articulação política para o Collor. Entregamos nas mãos dele. Uma vez que entregamos e a mídia fez aquele alarde, Associação Evangélica Brasileira pede o impeachment do presidente. Fizemos isso antes da CNBB, no tempo em que a OAB tinha feito, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, e então a EVB. Quando houve aquela divulgação, metade ou mais dos crentes entraram em parafuso. Como é que pode? Nós estamos sendo recomendados a pedir o impeachment da autoridade. Se Paulo fala em Romanos 13, que a gente tem que estar sujeito à autoridade. A ignorância é uma coisa horrorosa. Conclusão. Eu escrevi em uma semana um livro, e ele é um livro rico, especialmente no que diz respeito às dinâmicas de Jesus com o poder. E o conceito de principado, potestade, de todas essas coisas, não só no mundo espiritual, mas a construção desses poderes no mundo contemporâneo. E como é a verdadeira luta, a verdadeira guerra, e como é que deve ser o olhar do cristão para esse contexto do que seja autoridade, até porque no fim de tudo, o que se diz é que se a autoridade surtar e me mandar fazer o mal, eu devo desobedecê-la. Se ela surtar e criar leis injustas, eu devo enfrentá-la. Se ela surtar e promulgar leis de desumanidade, leis de tirania, leis de maldade, eu devo enfrentá-la, especialmente porque eu sou filho de um regime onde o poder emana do povo. E mesmo que não emanasse, eu teria a obrigação humana de enfrentar. Porque quem quer que faça isso como autoridade e impinge isto sobre o povo, está pedindo que as pessoas antes obedeçam à autoridade do que obedeçam a Deus nas suas consciências. E qual é a ordem? É antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O meu livro está esgotado, a Bíblia e o Impeachment. Ele tem um material farto a respeito. Eu estou apenas fazendo um super resumo para ver se ajuda a compreensão básica de alguns. Miriamzinha, saudade. Um beijo para você, minha amiga querida. Vem me ver TV. O canal é você.